Olá, pessoal. Para abrir essa segunda unidade, a gente começa hoje introduzindo um texto do Kant que se chama O que é o esclarecimento, que é o iluminismo, né? O que é o Aufklärung, que é um texto que, num certo sentido, determina uma virada da obra do Kant em relação à epistemologia que ele tratou e construiu na crítica da razão pura, que a gente andou vendo um pouquinho em algumas aulas anteriores, mas que se pauta, né, por aquela perspectiva que eu comentei com vocês, de que o pensamento ele é capaz de criar teorias ou representações, explicações, que pretendem explicar o que acontece no mundo, né? E para esse pensamento ganhar uma validade nesse mundo, o Kant vai defender a ideia, então, de que esse pensamento ele tem que ter objetividade. E para checar se tem objetividade, a gente tem que fazer uma experiência de levar esse pensamento até os objetos, e esse pensamento ele tem que ter validade, né? Objetiva, ou seja, ele tem que realmente, quando a gente faz experiência com os objetos, tem que acontecer aquilo que o pensamento previu que deveria acontecer. E aí ele é um pensamento que tem essa característica tão prescritiva, né, de antecipação do que vai ocorrer e que se materializa quando a coisa acontece. Então, aquele exemplo clássico, né, a teoria do Newton, que diz que a maçã, quando amadurece e o caule dela ali já não vai ser mais suficiente para suportar o fruto vai cair. Tá? Então, o Newton faz uma lei que expressa isso, que é a lei da gravidade, que todo corpo tem massa e atração e tudo mais, e que vai cair. E aí, depois que você vê 3 maçãs caindo, você não tem mais dúvida, quer dizer, aquilo se torna uma teoria de validade objetiva. Tá? Então, é esse tipo de perspectiva da crítica da razão pura que está presente na obra do Kant e que vai dar fundamentação para que se considere objetiva, né, toda a construção da ciência moderna, tá bom? É exatamente isso que a gente está vendo agora nesse momento. Pois bem, essa visão do Kant perdura então no núcleo da sua obra, que são as críticas. Porém, depois dele ter publicado essas críticas, ele publicou principalmente 2 artigos que teriam mudado essa perspectiva do Kant, teriam colocado uma nova perspectiva. Quem chama a atenção para essa nova perspectiva e esses novos aspectos da teoria kantiana não é nem o próprio Kant, é o Foucault, que em 1983, que é o último ano de vida do Foucault, ele dá um curso na Escola lá Superior de Estudos de Filosofia da França, onde ele justamente vai trabalhar esse tema do texto do Kant, vai mostrar o que acontece. Então, na aula de hoje, inicialmente, eu vou introduzir essa aula do Foucault, de 1983, que está num livro que se chama O Governo de Si, o Governo dos Outros, que é justamente a coletânea de aulas dele, desse ano, de 83, e é a primeira aula, né, que dá abertura a esse volume, e que é uma aula, então, onde ele faz uma espécie de prefácio ou de apresentação da maneira como ele lê esse texto do Kant, o que é Aufklärung. Tá? Então, inicialmente, né, qual que é o contexto em que o pensamento do Foucault está colocado? Né? O Foucault vem de uma longa tradição de produção de obras filosóficas em que ele tem algumas preocupações em termos da tentativa de superar alguns eixos do pensamento anterior a ele. Tá? E um desses eixos é justamente o eixo epistemológico, ou seja, da filosofia que pensa a ciência, que pensa como que a ciência é possível, como que o conhecimento é possível. Né? Então, por exemplo, na História da Loucura e nas Palavras e as Coisas,
são dois livros onde ele vai colocar em questão esse problema do eixo epistemológico, mostrando, primeiro, né, que esses fenômenos que ele estuda, quer dizer, a loucura e a própria evolução das ciências, né, são fenômenos históricos, então que isso muda historicamente, não é um objeto estático, é um objeto que tem uma historicidade, né? E depois, quer dizer, ele está preocupado também com o fato de que esses fenômenos, né, a loucura, por exemplo, né, ela foi geradora de um saber, né, de um conhecimento a partir dela mesma, a partir da sua a própria colocação enquanto fenômeno, enquanto experiência, né? Então ele está preocupado com essa questão de como que nasce o saber a partir das coisas, né? E aí ele introduz o curso dele falando desse texto, o que é o esclarecimento do Kant, porque esse texto para ele marca uma espécie de virada na história da filosofia. Tá? Dentro da filosofia moderna ele acha que esse texto marca uma espécie de virada. Pois bem, qual que é essa virada, né? A virada ela inicia pelo próprio jeito como esse texto vem a público. Esse texto não é um texto que foi apresentado numa universidade, por exemplo, não é uma tese de doutorado, não. Ele é um artigo de jornal. Tá? Ele saiu em 1784 num jornal que se chama Berlinische Monatsschrift, né? Ou seja, a publicação mensal de Berlim, seria a tradução desse título de jornal, né, revista mensal de berlinense, alguma coisa assim. E em 1784, então, ele publica um artigo nesse jornal que se chama O que é o Aufklärung, o que é o esclarecimento, que é justamente esse texto que a gente vai trabalhar. E o fato de que esse texto sai num jornal coloca uma perspectiva para a filosofia que tem a ver justamente com o próprio iluminismo, né? Porque o iluminismo ele é um movimento, principalmente o iluminismo alemão, é uma espécie de movimento que tem como pressuposto uma certa relação de um homem culto, de um filósofo, de um estudioso, né? De alguém que produz conhecimento, produz ciência, com o público. Tá? Isso é uma coisa que é característica, é marcante do iluminismo. Né? Não é por outro motivo que o jornalismo nasce com o iluminismo. Né? Porque essa dimensão de que o saber deve vir a público, que o público deve se beneficiar do saber, ela é extremamente característica. Então, desse movimento, né? E nada mais representativo do que isso, do que um texto do Kant ser publicado num jornal. Quer dizer, a ideia dele é que todo o alemão lesse aquilo, que não fosse uma coisa restrita a um público universitário, né? E que, ao mesmo tempo, quer dizer, envolve um tipo de relacionamento que também não é de qualquer pessoa falando para qualquer um, mas sim de um doutor, de um grande conhecedor de um tema, de um filósofo, falando com o público leigo, falando com o leitor. Tá? Então, a primeira coisa que o Foucault chama atenção dessa publicação é o fato de que essa ideia de público como o estudante, digamos assim, aquele que deve ser orientado pelo sábio, pelo professor, pelo conhecedor, né? Ela está colocada num momento, então, do iluminismo, em que isso não passa pela universidade, não passa pelo livro, tá? Passa, sim, pelo jornal, pelas revistas. Né? As sociedades científicas da época, elas mantinham revistas de publicação de artigos científicos, né? E isso era para ser lido por todo mundo. É lógico que os especialistas também leriam essas revistas, mas era uma coisa para ser lida por todo mundo, quer dizer, que envolvia, então, essa dimensão de um espaço público ou de uma espécie de noção de publicidade, que é uma noção de publicidade da ciência que abrange os públicos mais extensos, né? E que vai refletir em futuras teorias, como a teoria do Habermas, do agir comunicativo, etc. Essa noção de que a ciência tem que estar para todo mundo, né? Ela tem que falar para todo mundo, por quê?
porque todo mundo precisa adquirir esse conhecimento e porque todo mundo tem que se autolegislar, tá? E isso a gente vai entender melhor depois que a gente conhecer o texto do Kant mesmo, né? Mas a ideia é de que o iluminismo propõe a todo mundo que todo mundo vire dono do seu próprio nariz e que todo mundo haja em conformidade com a sua própria racionalidade e não por uma orientação de alguém que manda eu fazer alguma coisa, tá bom? Então, o iluminismo ele se apresenta como uma relação entre o homem culto e o leitor. Isso é extremamente característico do iluminismo alemão, principalmente, mas do iluminismo em geral existe essa perspectiva, né? Então, inicialmente o Foucault frisa essa questão, né, de que é bem curioso que isso não passe pela universidade, tá? Depois, quer dizer, isso coloca o pensamento iluminista numa perspectiva que a gente aqui mesmo já acabou vendo na disciplina anterior, quando o Roberto Schwartz chamava a atenção para a gente de um iluminismo que estava fora do lugar, né? Por que essa perspectiva de estar fora do lugar? Porque na origem, no iluminismo alemão, o iluminismo tinha que estar num lugar. E qual que era o lugar? O lugar era o aqui agora presente histórico. E nada mais emblemático do que isso, do que publicar livros filosóficos no jornal, textos filosóficos no jornal. Quer dizer, era para os homens do presente, do Kant, daquele momento, né, de 1784 lá e tal, lerem aquilo. Então o iluminismo ele tinha uma perspectiva de atuação no presente, de atuação no objeto. Tá? E aí a gente já começa a perceber que começa a se colocar nessa perspectiva, não mais uma perspectiva de uma ciência que vem para conhecer o objeto do jeito que é, o mundo do jeito que é, e se conformar com aquilo, né? Mas de uma ciência que vem atuar no presente e vem transformar o objeto. Ou seja, vem a transformar o mundo, vem a transformar, né? Que é esse tema que vai ser introduzido, então, por esse pensamento do Kant. Quer dizer, o que é o iluminismo? É alguma coisa que atua no presente. Então não é simplesmente uma ciência que cria uma teoria para explicar o presente e vai lá no presente e constata que aquilo é do jeito que a teoria pensou. Não, é alguma coisa que vai atuar no presente. E essa atuação do presente pode ser uma atuação transformadora. Tá? Pois bem, então seria o momento em que a ideia entra no lugar, digamos assim. Tá? Do mesmo jeito que no século XIX no Brasil as ideias estavam fora do lugar, quer dizer, aqui a gente está discutindo um momento em que nasce a perspectiva de que a ideia entre no lugar, de que ela encaixe no presente, transforme a mente das pessoas e transforme a realidade. Então essa perspectiva transformadora que o Foucault está dizendo que o Kant está trazendo para a filosofia, que é uma coisa que não tinha até então. Tá bom? Então surge uma noção de público, que são as pessoas que estão lendo esse artigo nesse presente em que o artigo é publicado, né, nesse momento presente em que o artigo é publicado, que não é a noção de público nem das teorias administrativas que a gente viu no jornalismo, né, nas teorias do jornalismo, nem uma perspectiva de público simplesmente que aponte para um público em termos abstratos, universais, o público. Não, é o público presente, é o público real, concreto, histórico. Tá? Então não é um público abstrato, é um público real, concreto, histórico. O que vai criar, segundo Foucault, uma espécie de relação das teorias com o presente, que seria uma relação do que ele chama de sagital, ou seja, de uma influência quase que como os astros, né? Se acreditava antigamente que os astros tinham uma influência sobre as pessoas, né? Os horóscopos e tudo mais, vai criar uma espécie de influência sobre o momento presente e que vai ser capaz, então, de transformação dos rumos, do mesmo jeito que se imaginava que os astros conseguiam prever rumos do futuro, né? As teorias vão começar a ter uma perspectiva também exploratória, especulativa, de tentar analisar aquilo para onde o futuro pode apontar a partir do presente, né? Que é a perspectiva da modernidade, do iluminismo numa perspectiva da modernidade, de transformação do presente a partir de uma interferência da ciência no presente. É isso que o Foucault está tentando marcar
assim que teria aparecido já na obra do Kant. Tá? Então, é isso que ele vai chamar de uma relação sagital, né, ou vertical, né, do discurso sobre a sua própria época, cria alguma coisa muito nova, muito interessante nesse texto do Kant. Tá? E cria uma noção de público também, que vai se estabelecer então dessa relação de um autor culto com pessoas que estão lendo esse texto. Pois bem, para mostrar como isso está presente nesse texto, o Foucault faz referência ao fato de que, na verdade, esse texto do Kant foi publicado em 1784 e um outro texto de um outro autor que se chama Moses Mendelssohn também é publicado no mesmo ano, falando do mesmo tema. Tá? O Foucault frisa que o Kant não conheceu, ou não conhecia o texto do Mendelssohn antes da publicação, né? Então esse texto não influenciou o texto do Kant a respeito do tema, mas que curiosamente os dois textos estão numa espécie de sintonia muito grande, né? E um dos motivos disso, né, dessa sintonia, é provavelmente a própria influência do Mendelssohn sobre o Foucault, ou sobre o Kant, desculpem, porque o Mendelssohn tinha publicado um livro que se chama Jerusalém, que é um livro que basicamente questiona dentro do espectro do judaísmo, né? O Mendelssohn é um pensador do pensamento judaico, né? Dentro do âmbito do judaísmo, ele questiona até que ponto a religião judaica deveria determinar o comportamento dos seguidores da religião judaica. Ele cria uma espécie de texto profanatório, num certo sentido, que diz o seguinte, que eu tenho direito de ser judeu, mas de não acatar as determinações todas que a igreja orienta. Tá? Por quê? Porque, segundo Mendelssohn, essa dedicação à religião é alguma coisa de ordem privada e não de ordem pública. E aí vai se estabelecer um parâmetro para divisão do que é a ordem pública e o que é a ordem privada, que vai ser muito importante e que o próprio Kant também vai apresentar nesse seu texto a respeito do iluminismo. Ele vai se aproveitar desse conceito do Mendelssohn de que existe uma ordem privada, que é a ordem da minha crença, da minha fé, de foro íntimo, né? E existe uma ordem pública, que é do meu comportamento no mundo, né? E que aquilo que eu acredito na ordem privada não deve ser um determinante do meu comportamento na ordem pública. Muito pelo contrário, quer dizer, na ordem pública, o fator determinante deve ser a minha liberdade de agir do jeito que eu bem entenda. Tá? Então percebam que está começando a se desenhar um problema a respeito de uma perspectiva ética, né? E que vai dialogar nesses autores com a religião, tanto quanto em Hegel, que a gente vai ver na frente. Quer dizer, esses caras estão discutindo esse problema da religião, do fato de que a religião traz uma espécie de herança, de tradição, de que exige que as pessoas se comportem do jeito que ela manda, que ela determina, né? E que isso vai entrar em conflito com a ordem da modernidade, que é uma ordem que diz que as pessoas devem agir conforme a liberdade, evidentemente cercada por um Estado que determina leis e limites e tudo mais, mas que esse agir deve ser livre, ele não deve ser determinado por alguém que manda a gente fazer as coisas, mesmo que seja uma religião. Tá? Então percebam que o problema que está aí por trás é o problema da liberdade do sujeito, né, dentro dessa perspectiva. Então o Kant ele fica muito entusiasmado com esse texto do Mendelssohn, né, a ponto dele escrever uma carta para o Mendelssohn e dizer, olha, o senhor está defendendo uma coisa muito interessante, que é o fato da pessoa não ter que abrir mão das suas crenças religiosas, mas também não ter que abrir mão da sua liberdade de agir do jeito que ela acha mais conveniente, né? E de uma maneira de conciliar essas duas coisas, ou seja, de criar alguma coisa que ele chama do privado, onde eu efetivamente me dedico e cultuo a religião e dentro da minha casa faço lá as coisas que eu bem entender para seguir os cultos e os rituais dessa religião, mas que quando eu vou para o público, quer dizer, eu não ajo conforme isso, essa dimensão privada, eu ajo conforme a dimensão que o espaço público exige de mim, né? Que o espaço público exige de mim, mesmo que às vezes essa exigência do espaço público seja conflitante com aquilo que a minha religião determina.
tá? Porque são duas esferas muito distintas, a da ordem do privado e da ordem do público, né? E no público, ninguém tem o direito de querer que o público seja do jeito que a religião privada dele obriga. Por quê? Porque a decisão da religiosidade é uma decisão íntima, de foro privado, que não pode querer se impor no foro público, né? Percebam que o que está acontecendo aí é uma defesa filosófica da separação entre Estado e Igreja. Tá? Já no momento de origem dessa fissura mais radical, né? Que é justamente o momento da Revolução Francesa, do surgimento do Estado laico e do abandono da tradição que colocava a religião e o poder como uma unidade. Tá bom? Então, quando sai esse livro do Mendelssohn, né, o Kant escreve uma carta para ele, isso foi 40 anos antes do texto do Kant que a gente vai estudar agora, foi em 1755, ele escreve uma carta elogiando o Mendelssohn, dizendo, olha, o senhor soube conciliar a religião, a sua religião, com a liberdade de consciência. Tá? Isso é uma coisa muito importante, de tal maneira que nós acreditávamos que não seria possível alguém, né, fiel de uma religião judaica, fazer. Né? Mas o senhor Mendelssohn conseguiu fazer isso e nós, cristãos, vamos ter que aprender a fazer isso também. Ou seja, vamos ter também que aprender a separar a orientação exterior religiosa da orientação minha do foro íntimo racionalista. Tá? Essa é a crítica a qual o Kant está aderindo. Né? E aí, nesse sentido, quer dizer, ele expõe a necessidade de que o ser humano tenha uma liberdade ilimitada quando esse ser humano está agindo no âmbito da esfera pública. Tá? No âmbito privado, quer dizer, eu posso ser totalmente limitado por aquilo que a religião determina, mas no âmbito público isso não está correto. No âmbito público eu deveria ser livre para tomar decisões que vão ser orientadas fundamentalmente pela racionalidade e não pelas crenças que eu tenha ou pelas filiações que eu tenha a partir de religião ou de família ou de qualquer coisa desse gênero. Tá? Então, o que o Kant diz? Né? Ele diz assim, olha, a sua obra, né, permite colocar em questão como purificar uma religião de tudo aquilo que pode oprimir a consciência de um sujeito na ordem pública. Tá? Qualquer coisa que estiver oprimindo o sujeito na ordem pública, que eu diga que eu não vou poder fazer no mundo porque a religião não permite, isso deve ser retirado da religião. Esse poder deve ser retirado para a religião, ou seja, isso deve ser confinado à esfera do privado e não à esfera do público. Tá? E, finalmente, quer dizer, esse tipo de perspectiva abre um campo para uma liberdade que é totalmente característica do iluminismo, né? De se livrar das amarras da tradição. Tá bom? Então Kant elogia esse ponto fundamental da obra do Mendelssohn. E por que o Foucault está insistindo muito nisso? Né? Porque isso também vai ser uma das chaves de entendimento desse texto a respeito do Aufklärung. Né? Qual que seria o papel do Aufklärung? É criar esse espaço público do debate intelectual onde ninguém teria um direito de autoridade no sentido da tradição. Tá? Você teria o direito de argumentar e de mostrar argumentos que, mesmo que vão ao encontro ou que caminhem ao lado da religião, são argumentos que devem ser debatidos, né? Sem nenhuma ordem de proibição de caráter, digamos assim, de impossível de negociar. Né? Tudo deve ser possível de negociar na ordem da racionalidade. Então, se a religião manda não tomar transfusão de sangue, na ordem pública, quer dizer, isso deve ser debatido e ninguém deve achar uma heresia uma legislação que permite a todos tomar transfusão de sangue. Por quê? Porque isso é da ordem pública, não é da ordem privada. Se eu não quero tomar sangue porque na minha decisão privada eu vou seguir a religião e me submeter a ela, o que está acontecendo? O Kant está dizendo que eu estou errado, que eu não deveria fazer isso, que eu deveria continuar sendo religioso, que é da religião que proíbe transfusão, mas que na hora de publicamente ter que tomar sangue no hospital, que eu tomasse. Porque isso já não é mais uma coisa de ordem da privacidade, onde a religião está se impondo, mas sim uma decisão de ordem pública. Ninguém pode sair dando um mau exemplo público de dizer eu não vou tomar vacina ou não vou usar máscara. Tá? Isso é uma temeridade, por mais que alguma crença minha tradicional me leve a ter a pretensão de defender essa posição.
Tá? Isso não pode ser colocado como uma lei ou como uma transgressão de ordem pública. Para que isso seja uma transgressão de ordem pública, isso tem que ser debatido e racionalmente tomado uma decisão que vai se tornar lei, etc, etc. Tá bom? Então, inicialmente essa distinção fundamental entre público e privado, que vai dar elementos para a gente entender melhor o texto do Kant. Tá? Uma segunda questão que o Foucault vai trazer à tona é o problema da história. Tá? Então eu já comecei a frisar para vocês, né, a partir do elemento de que esse artigo é publicado num jornal, num presente da Alemanha para que as pessoas daquele momento leiam, etc., que essa perspectiva iluminista ela rompe com a própria tradição kantiana de achar que tem que ter um conhecimento transcendental, que é histórico, que é necessário, que é rigorosamente verdadeiro e universal e tudo mais, né? Essa perspectiva histórica ela rompe com isso, porque a história é história. Em 1794 lá era diferente de hoje e vai ser diferente daqui a 10 anos, né? Então a história ela está permanentemente mudando. A gente não tem uma solidez de um objeto imutável mais. A gente está lidando com um objeto em permanente transformação. E a teoria iluminista do Kant está justamente abrindo os olhos para isso, ou seja, que existe uma outra frente para as ciências, para a teoria, que é uma frente que depende do momento histórico. Não é independente do momento histórico, não é um universal que simplesmente vai no objeto e constata o que está acontecendo. Não. É uma teoria que vai ser de outra maneira. Tá? No fechamento do texto do Foucault ele vai sistematizar. Mas já para vocês entenderem que o próprio Kant já está sugerindo que o iluminismo tem um outro tipo de relacionamento da ciência com o mundo, diferente daquele que ele mesmo defendeu nas críticas. Tá bom? Então, o elemento diferenciador vai ser esse elemento histórico. Né? Quer dizer, outros textos do Kant discutiram já o problema histórico, não as críticas, tá? Mas tinha outros textos que discutiram, né? Ele escreveu um texto a respeito da história humana, do conceito de raça. Ele tem uma série de textos publicados que vão discutir. Mas nesse texto do Aufklärung aparece uma coisa inédita que nenhum dos textos anteriores do próprio Kant tinha, né? Que não coloca diretamente a temporalidade como um tema do texto. Então ele não vai discutir tempo, ele não vai discutir história, não é isso. Não é um tema da reflexão dele, mas é a primeira vez que ele joga uma teoria para interferir no presente. Tá? É uma teoria que tem por objetivo o convencimento das pessoas que estão lendo. Ou seja, tem uma proposta de atuação no mundo, de transformação no mundo presente. Esse é o objetivo do texto. E isso é muito interessante, porque é uma questão que a filosofia ela nunca havia se colocado. Quer dizer, o problema dela ser um saber que quer agir no presente para mudar as coisas. Tá? Então, o Foucault vai dizer o seguinte, né? Nem em Descartes, nem tampouco em Leibniz, que são filósofos anteriores ao Kant, né? Vocês encontrariam uma questão que seria do tipo, o que é precisamente o presente a que eu pertenço? Tá? Uma filosofia que problematize o tempo aonde ela está inserida. Isso não existe em autor nenhum. Tá? O Platão, ele escreve para o seu tempo, sim, mas ele não está problematizando o tempo dele, dizendo assim, olha, daqui a 500 anos vai ser diferente. Não, ao contrário, ele acha que nunca nada vai mudar na Grécia, que aquele povo sempre vai permanecer sendo o que é. Né? Quer dizer, a questão da transformação do tempo e de uma filosofia que pense essa dinâmica, essa dinamicidade histórica, né, é alguma coisa completamente moderna, né, e que, segundo Foucault, ele vai aparecer no Kant. Isso no Hegel está completamente transparente. A filosofia do Hegel ela integra a história como motor do próprio pensamento. Né? Mas a tese do Foucault, desse último Foucault de 83, é que já no Kant isso já está presente. Tá? Que é justamente problematizar o momento do presente. Por que ele está problematizando? Porque ele está respondendo uma pergunta, o que é o iluminismo, o que é o Aufklärung, publicando isso num jornal, de um dia X lá, daquela data lá que eu falei para vocês, e que está querendo interferir, né, na própria concepção que as pessoas têm do que é o iluminismo. No momento em que o iluminismo está sendo desenvolvido. Olha que coisa engraçada, né? Uma espécie de dobra, né, da teoria sobre ela mesma, dizendo assim, olha, eu sou o iluminismo, eu existo e eu vim para mudar o mundo. E eu gostaria de dizer isso para vocês.
Tá? Ou seja, uma espécie de meta-referência, né? A filosofia fazendo referência à própria filosofia, ao seu momento histórico e aquilo que ela acha que deve ser mudado no presente. Tá? Então, para responder a questão do que é o iluminismo, o Kant vai justamente dizer que o que é o iluminismo é isso. É uma filosofia que interfere no seu presente com a finalidade de transformá-la. Tá? Pois, então, vai dizer aqui ainda o Foucault, né? Quando responde essa questão, que é uma questão formulada publicamente, o jornal procura o Kant e fala, escreva para a gente o que é o iluminismo. Ou seja, a sociedade está pedindo uma resposta para essa pergunta. A sociedade está querendo saber o que é esse fenômeno, esse movimento filosófico histórico, né, que é o iluminismo. Por quê? Porque imaginem a importância desse negócio. Nós estamos falando aqui de 4 anos antes da Revolução Francesa. Né? Quer dizer, o mundo está sofrendo uma transformação violenta e as pessoas estão percebendo isso. Tá? Então, publicamente, a sociedade alemã coloca para o Kant e para o Mendelssohn a mesma pergunta, o que é iluminismo, e os dois escrevem isso no jornal para conscientizar o próprio presente, a própria sociedade que perguntou. Ou seja, foi uma questão formulada publicamente. Isso é interessante, porque faz surgir a ideia daquilo que seria, então, uma esfera pública, que é uma esfera de discussão teórica a respeito do que está acontecendo com a gente, para onde que a gente quer ir. Tá? Não é simplesmente, né, uma decisão de ordem filosófica, escrever um texto que daqui a 500 anos vão estar lendo e sabendo. Não, é uma questão que se refere a esse presente que está questionando a filosofia e a filosofia está respondendo ao presente. Olha, iluminismo é isso aqui. E está dando uma resposta. O que é o iluminismo está dando uma resposta para esse questionamento. Tá? Então percebam como está encaixada essa ideia. Desde o nascimento, desde a pergunta que estabeleceu o texto, já existe um encaixe. Tá? Então, ela se refere, né, num primeiro lugar, à determinação de um certo elemento do presente que se trata de reconhecer. Ou seja, de saber o que é iluminismo nesse momento que é diferente de todos os outros. E de destacar, num certo sentido, que esse pensamento do presente ele é portador de uma expressão ou de um processo que se propõe transformar o próprio mundo, tá? Que concerne ao pensamento, evidentemente, porque é uma teoria, mas um conhecimento filosófico, científico, né? Mas dentro dessa reflexão está contido também uma reflexão sobre o momento no qual ele está surgindo, a pessoa que fala, que tipo de postura ela está defendendo como filósofo, ou seja, dentro do próprio texto existe uma pessoa falando que faz parte do presente que está sendo discutido ali. Isso é muito interessante. Tá? Ao mesmo tempo, então, esse texto possui um ator, que é quem está escrevendo, mas esse ator também é o Kant físico, real, concreto, que está escrevendo no jornal. Olha que coincidência interessante, como isso está encaixado no real. Tá? Então a filosofia surge como uma espécie de superfície, onde a sua própria atualidade discursiva está colocada como problema. Isso é interessantíssimo, né? Esse vai ser o tema, enfim, das palavras e as coisas, do momento moderno da filosofia. É isso, efetivamente, que o Foucault vai caracterizar como a filosofia moderna, a epistemologia moderna, tá bom? Então o filósofo, ele já não pode mais colocar numa situação dessa, ele não pode abstrair o fato de que ele pertence a esse presente. Né? E criar uma ciência que diz, olha, eu só estou criando bomba atômica, se alguém joga bomba atômica ou não, o problema não é meu. Tá? Não. Essa ciência crítica, né? Ela é uma ciência de um cientista, de um filósofo, de um cientista, que ele tem que saber que ele está num presente e que se ele fizer uma bomba atômica, a bomba atômica vai ser jogada. Né? Porque o objetivo da bomba atômica é ser jogada. Quer dizer, então ele cria uma espécie de amarra, de lacre, né? da teoria com o próprio mundo. Tá? Que é colocar no lugar a teoria. Quer dizer, a teoria ela surge para quê? Para transformar o mundo. A gente viu lá teorias bastante genéricas
iluministas que falavam que não podia ter escravo e tal. E vocês viram o tempo que demorou no Brasil até que essa teoria encaixasse no mundo e acabasse a escravidão aqui. Então, o iluminismo é uma teoria que coloca desde o começo, olha, o nosso objetivo é descobrir coisas para que o mundo mude, né? Para que o presente se apresente de uma maneira transformada pelo próprio pensamento teórico, que está dizendo verdades aqui, a gente não está dizendo bobagem. Tá? A gente está dizendo que não tem que ter escravo no mundo, isso não é bobagem. Isso é uma verdade inquestionável, né? De que a liberdade é um valor tão sagrado que deveria ser respeitado por todos os povos. Quer dizer, e aí quando a gente diz isso, quer dizer, isso tem que se encaixar no mundo, isso tem que fazer sentido. Então, quando isso acontece, né, qual que é a questão? Né? Esse saber, tá, ele já não é mais um saber de uma comunidade abstrata humana, em geral. Um saber não, ele é um saber que encaixa nessa sociedade, que é essa sociedade que está precisando dessa transformação. Ou seja, é um saber que pertence a um presente, a um certo grupo de pessoas, né, que Foucault chama assim, a um certo nós, né, a terceira pessoa, a primeira pessoa do plural, né, quer dizer, o nós, que é um grupo cultural próprio de uma atualidade, de um tempo histórico qualquer. Tá? Quem não entender isso não vai entender direito a obra do Foucault. Quer dizer, o Foucault ele é um autor para o qual a ciência está sempre dada num ponto histórico. É por isso que dá para fazer uma história da loucura, porque a loucura vai mudando e a ciência vai mudando junto. É um processo histórico de diálogo do objeto com o saber, né? E do poder, etc. Ou seja, uma relação complexa, né? Que nasce desse novo modo de pensar, que é a maneira de pensar que, segundo o Foucault, nasce com o Kant. Então a filosofia ela passa a ser uma espécie de interrogação a respeito da atualidade, e não mais simplesmente a criação de uma abstração mental, teórica, que vai ver no objeto se a coisa é do jeito que é. Não, ela passa a ser uma interrogação, e não mais simplesmente uma tautologia. Né? Tautologia é quando você diz a bola é redonda, você está dizendo a mesma coisa. Tá? Se a ciência descobre como que cria energia elétrica, né, no fundo ela só está entendendo como é que é uma coisa que já tinha. Tá? Já tinha choque lá natural, raios, né, os fenômenos já tinham com eletricidade. Aí a ciência está entendendo como é que é, e depois que entende ela manipula aquilo, cria luz elétrica, hidrelétrica e tal, tudo bem. Existem avanços. Mas o conhecimento em si do que é eletricidade é um conhecimento tautológico. Ele simplesmente explica que a coisa é assim. O conhecimento de que tem lei da gravidade é tautológico. Você só explica uma coisa que tem maçã caindo faz 5.000 anos e todo mundo já viu maçã caindo. Aí o Newton vai lá e explica, cria uma teoria que dá voz àquilo, uma explicação para aquilo. Mas a explicação ela é tautológica. Ou seja, ela é a explicação do próprio fenômeno. Ela não consegue fugir dos objetos, né? Essa é um pouco a ideia da ciência, do jeito que o Kant estava falando até então. Pois bem, o que o Kant está falando agora? Não, tem que existir uma outra ciência que é uma espécie de interrogação a respeito da atualidade, que coloque para a atualidade a seguinte pergunta: você está certa, atualidade, ou você está errada? Né? Um mundo que tem escravos está certo, ou um mundo que tem escravos está errado? Então é um papel especulativo da ciência, que é justamente o que vai caracterizar para o Kant o que é o iluminismo. O que é o iluminismo para o Kant é uma ciência que tem essa pegada. Tá? E desde a exposição disso num jornal, a gente já está começando a caracterizar isso, então, que é a leitura que se faz desse texto. Por que esse texto é tão importante? Né? Então, trata-se do próprio encaixe da ideia teórica, filosófica na atualidade. Essa é a questão da modernidade. É o fato de que uma ideia tem que encaixar para poder revolucionar o mundo. Ela tem que encaixar no mundo, tá? E fazer uma crítica do próprio mundo. Então, para o Foucault, o Kant foi o primeiro cara na história da filosofia a criar um tal relacionamento autoconsciente, autocrítico, que coloca para a ciência esse lugar de pergunta em vez de um lugar que dá respostas tautológicas para as coisas. Né? Mas, no fundo, quer dizer, é isso que está esboçado aqui pelo Foucault,
é simplesmente uma resposta que ele está dando a uma imensa crítica que o Hegel faz ao Kant, né, dizendo que justamente o Kant não teria feito isso. Por quê? Porque nas críticas, nas 3 críticas da razão pura, a razão prática e da faculdade de juízo, o Kant não fez isso. Ele fez isso nesse texto do esclarecimento e num outro texto que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Mas nesse texto, então, do esclarecimento, e por isso tanta importância o Foucault vai dar esse texto, né? Esse texto vai tentar, ele traz como elemento inédito, então, o fato de que o Aufklärung, né, o iluminismo, ele se chama de Aufklärung. Ele se dá esse nome. Ele se dá esse nome. Tá? É muito comum na história, né? O futuro dá nomes para o passado. Então, o movimento gótico, por exemplo, das artes, né, é um movimento que quem criou esse nome gótico foram os renascentistas, para chamar a arte anterior de arte atrasada, de arte mal feita. Né? Então, chamaram a arte anterior, do século XIII, XII, XIII, de gótica. Né? Então, essa consciência de um movimento se autodenominar, dar um nome para si mesmo e de dizer assim, olha, eu sou diferente dos outros, né? Isso é extremamente moderno, né? A ideia de que você está revolucionando o mundo, né? Esse conceito do moderno eu já trabalhei um pouco com vocês, quer dizer, não é simplesmente o novo, né? É aquilo que chega chegando e joga fora tudo que havia até então. É um movimento que tem uma consciência de si. Ele se sabe enquanto movimento. E qual que é o objetivo desse movimento? É uma atuação no presente, para transformar o presente. Então, esse movimento se dá um nome, ele se chama iluminismo, esclarecimento, Aufklärung, né? Ele se coloca numa relação do passado, que é uma relação de crítica, e se coloca em relação ao futuro, quer dizer, querendo transformar o presente para que o futuro mude de rumo. Tá? Então, essa questão da temporalidade, ela ganha uma espécie de encarnação, seria o termo que o Hegel diria nesse aspecto. Né? Ela ganha uma espécie de encarnação em que a teoria passa a ser encarnada no presente, como um processo de transformação do mundo. Tá? Então, é um grande deslocamento do lugar da ciência, né? Que também vai dialogar, aí o Foucault vai, né, trazer isso à tona, vai dialogar com o acontecimento autorreferenciado desse período, que é exatamente a Revolução Francesa. Quer dizer, a Revolução Francesa ela se chama de revolução. E ela quer transformar o mundo, ela quer acabar com o mundo absolutista monárquico na França e quer criar um novo mundo democrático, de leis, de representatividade republicana. Né? Então, a Revolução Francesa ela é contemporânea. Né? 5 anos depois desse texto do Aufklärung vai ter a Revolução Francesa. Né? E aí o que acontece? O Kant, então, ele está meio que prevendo essa história, né? De que a Revolução Francesa é o Aufklärung entrando na prática na França. Evidentemente numa prática muito mais efetiva, muito mais radical do que na Alemanha, mas é isso, quer dizer, é o momento em que o iluminismo ganha uma presença histórica de fato transformador de sociedade. Tá? E aí o Kant vai escrever um texto em 1798, ou seja, 10 anos depois da Revolução Francesa, e quase 15 anos depois desse primeiro texto que ele escreveu, né? Sobre o Aufklärung, onde ele vai, digamos assim, dar o toque final no texto do Aufklärung, porque justamente ele vai analisar a própria Revolução Francesa à luz dessa perspectiva de que o Aufklärung é um momento de transformação do mundo, né? E num certo sentido dialogando também com o Fichte, porque o Fichte também escreveu um texto sobre a Revolução, né? Mas o Kant escreve um texto sobre a Revolução, que se chama O Conflito das Faculdades, e nesse texto ele problematiza muito bem a questão, né, de que existe um progresso constante no gênero humano. É alguma coisa que ele male já tinha problematizado em textos anteriores, não nas críticas, tá? Mas em textos anteriores já tinha um pouquinho problematizado. Ele tem um texto sobre a história, sobre o surgimento das raças e tal, onde essa questão da evolução da humanidade já estava um pouco colocada. Mas nesse texto exclusivamente, ele vai problematizar o fato de que às vezes existe uma causa, tá, que age no presente, que age no mundo e que muda o rumo da história. E ele está fazendo referência direta à Revolução Francesa, que foi uma causa, alguma coisa, pessoas pegarem arma, mataram gente, perseguiram gente e tal, não sei o que lá, que mudou o rumo da realidade, acabou com a monarquia absolutista na França. Tá? Mas que esse fato isolado para o Kant, ele vai ter simplesmente uma marca, não? Um valor de sinal. Tá? Sinal de quê? Sinal de que houve uma causa.
Houve alguma coisa que criou aquele movimento, né, que é alguma coisa que a gente não percebe, o que a gente percebe é o movimento em si, é a revolução em si. Mas que havia uma causa por trás dessa revolução, né, existia uma vontade comum, existia, né, um espírito de época, alguma coisa lá, que justamente desencadeou a revolução e que quando a revolução é isolada como um acontecimento, se a gente estudar a revolução, a gente vai entender as causas da própria revolução, e as causas da revolução são mais importantes do que a revolução em si. Essa é a tese interessante do Kant, de que mais importante do que o acontecimento isolado, do fato de que uns caras lá na França pegarem arma e derrubaram o governo e tal, é o fato de que existe uma espécie de movimentação da sociedade humana que já ia na direção de acabar com o absolutismo, já ia na direção de acabar com a escravidão. Existia uma coisa anterior, escondida, digamos assim, ainda invisível, né? E que a Revolução Francesa é simplesmente um momento que isso ganha visibilidade. Mas o importante não é a Revolução Francesa, o importante é essa causa que existia e que estava escondida ainda, que não tinha ainda vindo à tona. Né? O Foucault vai comparar isso a uma espécie de movimentação tectônica lá de placas terrestres que a gente não enxerga, que estão lá no subsolo, lá no magma, lá no centro da Terra, e que se movimentam e que de repente qualquer hora vai virar um terremoto, vai virar um maremoto, mas que a gente não está vendo, mas que existem. Tá? Então existe uma coisa subterrânea aí que qualquer hora vai eclodir, né? E que isso é mais importante, inclusive, do que a revolução. Por quê? Porque na revolução pode ocorrer equívocos, digamos assim, que vão, inclusive, contra a própria movimentação do que está se querendo. O que está se querendo? Está se querendo a liberdade. E a revolução ela pode ir contra essa liberdade. Inclusive foi o que aconteceu historicamente na França. Quer dizer, o primeiro movimento da Revolução Francesa se torna um governo do terror. Né? E ninguém está querendo o terror, as pessoas estão querendo liberdade. Tá? Então essa que é a questão. Tá? E aí o Kant está trazendo, então, essa perspectiva. Um pouquinho mais à frente, ainda nesse mesmo texto, ele vai dizer que não se espera que os acontecimentos, ou seja, que a própria Revolução Francesa, né, sejam algo feito de atos importantes ou de coisas interessantes. Tal. Não, muito pelo contrário. Né? Quer dizer, esses atos políticos eles desaparecem, né, e são vistos pelo futuro como erros, como bobagem, mas alguma coisa está acontecendo na profundidade da Terra, digamos assim, desses atos, né, que é alguma coisa que efetivamente isso é o importante. Tá? Que o que é realizado no mundo político e tal, é simplesmente uma ponta do iceberg, mas tem o iceberg inteiro lá embaixo, que as pessoas não estão enxergando ainda. E quando essa ponta do iceberg surge, ou seja, quando a Revolução Francesa acontece, é menos importante aquilo que ela é do que aquilo que ela representa, que é isso tudo que está escondido lá na base do iceberg. Tá? Então o Foucault vai dizer, o mais importante da Revolução não são as façanhas revolucionárias, não é a gesticulação revolucionária, o discurso, o blá 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 revolucionário, mas sim a recepção que todas as pessoas têm a respeito daquele fato. Ou seja, a adesão de um número imenso de pessoas a alguma coisa que essa revolução trouxe à tona. O que ela trouxe à tona? Que as pessoas não aguentavam mais o poder absolutista. É isso que ela trouxe à tona. Então, mesmo errando, trazendo um monte de bobagens, etc., o que essa Revolução Francesa fez? Ela alertou o mundo inteiro que todo mundo tinha que acabar com essas monarquias absolutistas. E isso, de um jeito ou de outro, foi realizado no planeta inteiro. Tá? Então, a Revolução Francesa ela é muito mais uma espécie de bandeira, né, de explicitação de uma coisa que, no fundo, já está acontecendo de maneira subterrânea e que o importante dela aparecer é que ela explicita isso e todo mundo concorda com ela. Tá? Concorda literalmente com todos os detalhes? Não, mas concorda com a ideia geral, que é a ideia de aprimoramento da liberdade. Disso ninguém discorda. Tá? Então existe uma adesão à Revolução Francesa, mesmo que a gente ache a Revolução Francesa uma porcaria. Por quê? Porque a gente entende quais são as ideias que estão por trás dela e a gente entende o fluxo para o qual, o caminho para onde ela indica que o futuro deve caminhar. Tá? E isso é muito mais importante do que a Revolução Francesa em si. Então,
quando a gente olha para um processo revolucionário, né, quer dizer, a leitura que a gente deve fazer dele é nesse sentido. Ninguém é obrigado a compactuar com as coisas que o Lenin fez, que o Trotsky fez na Rússia, nem nada. Agora, se eu olhar para a Rússia hoje e comparar a Rússia com o Brasil, eu percebo que é um país muito mais evoluído do que a gente. Quer dizer, tem alguma coisa aí por trás, né, desse movimento de libertação e de igualdade das pessoas que a gente não atingiu. E que é por isso que a gente tem uma polícia que mata 2.000 por ano aqui, entendeu? Tem alguma coisa que aconteceu já nesses países que fizeram esse tipo de revolução que aqui a gente não tem. A gente não entende por que um país pobre arrebentado que nem a Cuba tem muito mais médico do que a gente aqui, que a gente tem que importar médico cubano aqui para conseguir atender a população. A gente não entende por quê, né? Mas essas revoluções, elas trazem à tona para a gente esse entendimento e criam essa adesão. Eu gostaria de ter o número de médicos proporcionalmente à população aqui no Brasil que Cuba tem. Eu gostaria de ter a condição de riqueza individual das pessoas, média, né, que as pessoas na Rússia têm. Eu não gostaria que o Brasil continuasse tendo favela, traficante e fuzil. Essas coisas não tem na Rússia. Por que não tem? Né? Então, essas perguntas, que qualquer revolução faz a gente criar algum nível de adesão. Agora, essa adesão não é uma adesão do nível vestir crachá do Lenin, entendeu? É isso que o Foucault está dizendo. É uma adesão de ordem crítica, iluminista. Quer dizer, da gente perceber que uma revolução pode trazer lições para a gente. Que a revolução francesa pode trazer lições para a gente, mesmo que a gente não goste da fase do terror da Revolução Francesa. E ninguém vai gostar de uma fase de terror, né? Claro, ninguém vai gostar do negócio. Agora, o resultado disso, aonde que isso levou, do ponto de vista da adesão, isso é uma coisa interessante, tá? Então é isso que ele está frisando. Quer dizer, o mais importante de uma revolução não são as façanhas da revolução, mas sim a recepção, a adesão de pessoas, quer dizer, que percebem que aquela ideia tem um encaixe de melhoria. Mesmo que eu não tenha que ser literalmente um reprodutor do processo que na França aconteceu, eu tenho que perceber quais foram as coisas boas que aquela revolução trouxe e eu tenho que aderir a essas coisas boas, né? Mas que, pelo fato de eu aderir, quer dizer, transformam o pensamento das pessoas a respeito daquilo. Transformam o pensamento das pessoas a respeito da escravidão. Tá? A ponto de que, em algum momento, a escravidão se torne insustentável. Tá? Então essa é a ideia, ou seja, não é o sucesso ou o fracasso de um movimento que interessa, mas o que interessa é que ele traz à tona uma série de desdobramentos possíveis daquela revolução e que alguns desses desdobramentos são extremamente interessantes e a gente adere a eles. A gente adere a uma série de coisas que estão na Revolução Cubana, na Revolução Russa e na Revolução Francesa. É isso que é o interessante. É a gente perceber a capacidade que esses atos históricos têm de trazer um monte de conhecimento para a gente de como que o futuro poderia ser. E aí, nesse sentido, quer dizer, abre-se a perspectiva de uma ciência que não é nem revolução, é simplesmente pensamento, mas que é um pensamento que faz uma análise do presente e que mostra coisas que deveriam ser mudadas. Tá? Então, em torno de uma revolução existe uma espécie de aspiração, de simpatia, de entusiasmo das pessoas, tá? Mas o Foucault está frisando aqui que é menos importante a própria revolução do que o fato das pessoas ficarem entusiasmadas em outros países, em outros lugares, porque esse entusiasmo é sinal de que os homens consideram direito de todos, né, dotar uma constituição política, por exemplo, que convenha ao país. Ninguém mais quer um poder absolutista que baixa uma constituição de cima a baixo num porrete, como fez Dom Pedro I, por exemplo, que a gente viu lá. Ninguém mais quer isso. As pessoas querem uma constituição que seja escrita por representantes do povo e que diga lá o que é casamento civil, se homem pode casar com homem, mulher com mulher, entendeu? Que defina essas coisas a partir daquilo que a gente pensa. E não que baixe o porrete de cima para baixo dizendo não, a partir de agora menina, 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 menina e acabou a conversa. Né? Ninguém mais suporta um poder autoritário a partir do momento que a gente conviveu com um poder mais liberal. Então é essa perspectiva que é interessante. Né? Mas também, quer dizer, esse pensamento de como a revolução deve se dar também pode fugir das armadilhas nas quais algumas revoluções caíram. Tá? De totalitarismo, de violência, de terror, né? Ou seja, quem que poderia pensar
as melhorias, que são melhorias que vão no sentido de uma revolução, mas que não são efetivamente uma revolução e não portam a desorganização, a confusão e as perspectivas explosivas que muitas vezes uma revolução de massa tem, né? Quem tem poder para isso é o pensamento científico, crítico. Mas, evidentemente, esse pensamento crítico não é uma ciência administrativa, que vem só para dizer o que o jornalismo deve fazer para que o mundo continue do jeito que é. Quer dizer, tem que ser uma perspectiva crítica, né? E essas duas ideias, então, vão ser o motor do Aufklärung, quer dizer, a perspectiva de que existe um presente onde ele deve atuar e que nesse presente ele deve ter um caráter transformador e melhorador do mundo. Tá? Então, o caminho para alcançar essa finalidade deve ser uma metodologia científica evidentemente distinta da que o Kant mesmo apregoava lá nas suas críticas, né? De que seria o papel da ciência, digamos assim, seria simplesmente descobrir as leis de funcionamento dos objetos, da organicidade do mundo natural. Não, não é isso. E aí, nesse sentido, então, Foucault fecha a análise dele a respeito do Kant dizendo o seguinte, olha, Kant teria fundado, então, as duas tradições críticas entre as quais se dividiu a teoria moderna, tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, Kant fundou duas tradições críticas, que são exatamente aquilo que eu venho chamando de teorias administrativas e teorias críticas. Quais são essas duas tradições, né? Entre as quais se dividiu a filosofia moderna? A primeira, a partir das três críticas da razão pura, da razão prática e da faculdade de juízo, né? Ele criou algo que o Foucault chama de analítica da verdade. Analítica da verdade, o que é? É descobrir a verdade dos objetos. É descobrir o que é energia atômica, o que é energia elétrica, o que é o computador, entendeu? É uma analítica da verdade, ou seja, é um mecanismo de produção científica que, no fundo, é um mecanismo de produção de conhecimento tautológico, de conhecer os objetos, de conhecer a natureza, e ninguém vai ser maluco de dizer que isso não é importante. É lógico que é importante. Se eu quero saber o que é jornalismo, eu tenho que estudar a teoria administrativa. Porque essas teorias elas estão fazendo uma analítica da verdade do jornalismo do jeito que ele é. Elas estão mostrando o que é a empresa jornalística, está mostrando como é que é feito o newsmaking, quem que é o gatekeeper, está mostrando quais são os públicos que são diferentes, que pensam, de faixa etária de 30 anos pensa diferente de 40, de faixa classe A pensa diferente de classe B. Tudo isso é importante, que o jornalismo tem um papel de pacificador das massas, né? De apaziguador dos ânimos, para que a gente não caia numa revolução. Tudo isso é importantíssimo. Agora, junto com essa tradição, que o Foucault chama de analítica da verdade, e que determina como é possível um conhecimento verdadeiro do objeto, então vejam que é exatamente isso que eu venho frisando com vocês, quer dizer, eu quero conhecer o objeto com verdade. Então eu tenho que fazer uma analítica da verdade, entender que os objetos se dão no tempo e espaço, que eu tenho que criar teorias para explicar aquilo, como é que aquilo ganha objetividade, etc. Eu tenho que estudar Kant, eu tenho que ler a crítica da razão pura, eu tenho que fazer ciência desse jeito. Tenho que fazer teoria desse jeito. Qual família de teoria? Teoria administrativa. Então não é para jogar fora a teoria administrativa, é para entender que o limiar dela, o limite dela é ficar dentro desse campo. Mas, ao mesmo tempo, surge um outro tipo de filosofia, um outro tipo de teoria, que essa eu tenho chamado de teoria crítica para vocês, para diferenciar da teoria administrativa. Qual que é esse novo campo, né? É um outro tipo de questão que surge justamente nos textos sobre o Aufklärung e sobre a Revolução, nesses textos do Kant, tá? E onde a questão é saber o que é a atualidade. É conhecer o momento presente e suas potencialidades de desenvolvimento. Para a esquerda, para a direita, para o centro, para trás. Né? Ou seja, quais futuros essa nossa atualidade pode desembocar? Para que a gente seja capaz de analisar isso, chegar a uma conclusão de que, poxa, eu prefiro o futuro assim, ou o futuro assado, ou prefiro um futuro que tenha 3 gramas de Revolução Rússia, com 2 gramas de capitalismo americano balanceado com a democracia alemã. Né? Enfim, que a gente decida isso teoricamente e a gente transforme o momento presente. Transforme como?
por intermédio de um convencimento da opinião pública, tá? Por intermédio de um convencimento da sociedade que faça com que os sujeitos percebam que não dá para votar em qualquer imbecil para os cargos eletivos. Falta isso para a nossa sociedade, falta conhecimento, falta livre-arbítrio. As pessoas votam em quem está na voga, e não, eu vou votar no fulano, entendeu? Por causa de qualquer bobagem, né? De qualquer marqueteiro aí que manipula as pessoas. Né? Então, o que está faltando aqui? Está faltando teoria crítica, que é uma teoria que entrega a responsabilidade de tomar decisão para o sujeito. E aí a gente vai começar a pegar, a partir da próxima aula, o texto do Alf Claron para entender quais são as dificuldades disso. Tá? Mas nessa aula inicial eu queria só mostrar para vocês qual que é a divisão, a partir da perspectiva do Foucault, a leitura que ele faz do Kant e tal, qual que é a perspectiva da divisão. Então é isso, existem duas teorias no eixo da epistemologia moderna, né? Uma que é uma analítica da verdade e uma outra que ele vai chamar de uma ontologia do presente. Né? A ontologia que estuda o momento presente, a essência do momento presente, né? Uma ontologia da atualidade, ou seja, uma ciência da atualidade, uma ontologia de nós mesmos, né? São todos termos que ele vai fechar esse artigo dele falando isso, né? Ou seja, uma ciência da atualidade, do presente, de nós mesmos. Né? Então, Foucault vai dizer, que eu vou citar literalmente o texto do Foucault, que ele fala ali, é preciso optar ou por uma filosofia crítica, que se apresentará como uma analítica da verdade em geral, que é a teoria tradicional, né? A teoria administrativa, ou por um pensamento crítico que tomará a forma de uma ontologia de nós mesmos, de uma ontologia da atualidade. E é essa forma de filosofia, essa segunda, a escola crítica, né, que de Hegel, a escola de Frankfurt, passando por Nietzsche, Max Weber, fundou uma forma de reflexão. Aqui, é claro, eu, Foucault, me vinculo na medida em que eu posso. Tá? Então, nessa primeira aula de 83 aqui, do curso de 83 do Foucault, ele coloca de uma maneira muito clara quais são essas duas famílias, tá? Que ele chama ambas de crítica. Só que uma ele chama de crítica de analítica da verdade e outra ele chama de crítica da atualidade. Tá? Para não confundir vocês, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando a primeira de teoria administrativa e a segunda de teoria crítica. Tá bom? Aí é uma terminologia que eu tomei a liberdade de trazer. Por quê? Porque é uma terminologia da teoria do jornalismo. Tá? Mas que a divisão é a mesma. Essa que é a questão que eu quero que vocês entendam. Tá? A divisão é a mesma, ou seja, de uma teoria que parte para critérios que vão estabelecer o que é possível conhecer como verdade dos objetos, e aí a gente tem teoria hipodérmica, teoria experimental de campo, agenda setting, gatekeeper, tudo isso está querendo conhecer o objeto, querendo conhecer o jornalismo e o mundo e suas relações, e um outro bloco de teorias que tem o objetivo de dar instrumentos para a gente entender a atualidade, para a gente entender o momento atual e para a gente ter uma perspectiva crítica que transforme esse mundo atual. Isso é o Alf Claron para o Kant. Isso é interessante. Tá? Então é por isso que esse texto ele cria uma espécie de divisor de águas, né? Que na verdade vai orientar o que a gente vai falar a partir dessa segunda unidade na disciplina, tá bom? Então, na aula de hoje era isso, era introduzir como o Foucault está trabalhando essa questão. Na próxima aula eu já vou entrar realmente no texto do que é Alf Claron, né? Depois de ter feito essas considerações preliminares, para a gente entender qual que é a virada que está acontecendo, e com certeza vai ficar mais claro ainda para vocês o que está acontecendo, porque esse texto Alf Claron vai problematizar justamente o polo dessa virada. Né? O polo dessa virada é o sujeito. Tá? É o ser humano que faz parte desse público aí. A gente tem que atuar em cima desse sujeito para que ele tome consciência do que ele tem que fazer. Né? Só que existem dificuldades para isso, e o texto que trabalha isso é o próximo texto que a gente vai ver, o que é o Alf Claron. Para a aula de hoje, então, eu sugiro a leitura do PDF que eu disponibilizei lá no espaço, que é exatamente a primeira aula do Foucault, do curso de 83, e para a aula que vem, eu sugiro já terem lido o texto do Alf Claron, do Kant, porque é o texto em que eu vou fazer análise. É a aula que eu vou fazer análise desse texto, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima, então.